Você já se sentiu exausto, sem força? Parece que você está sem força para continuar. Se sentiu assim? Parece que você está pressionado pelas demandas do dia a dia. A sociedade hoje, ela quer nos fazer acreditar que descansar é uma perda de tempo, que aqueles que são fortes, eles trabalham sem parar. Mas será que é isso que Deus deseja para mim e para você? Descansar não é apenas uma necessidade física, mas um princípio de Deus. E hoje nós vamos entender como o descanso ele é vital para as nossas vidas e como ele pode até nos aproximar mais de Deus. Vamos para o conteúdo. O tema desse vídeo é por que eu preciso descansar, porque você precisa descansar. Os temas que nós vamos abordar dentro desse tema é, primeiro, descanso como um princípio bíblico. Segundo, como a falta de descanso afeta nossa vida espiritual. Terceiro, o exemplo de Jesus sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso. E quarto, como podemos praticar o descanso em uma vida ocupada. Vamos então, bora então, mas antes de qualquer coisa, dá aquela moral aí. Se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo, ative as notificações, faça o que tem que fazer e para que essa mensagem chegue também a outras pessoas. O primeiro ponto que a gente vai abordar é o descanso como um princípio bíblico. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. O descanso, desde o princípio, o descanso é ordenado por Deus na criação. Ou seja, desde o princípio, Deus estabeleceu o descanso como parte do ciclo da vida. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, após criar o mundo em 6 dias, Deus, é isso mesmo, Deus, ele descansou no 7º dia. Esse ato, ele não foi por acaso, mas para nos dar um exemplo de que precisamos de pausas. Nós precisamos descansar. Nós precisamos de uma pausa. É isso mesmo. Nós precisamos de uma pausa. E olha o que o texto bíblico diz. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. O conceito do sábado ou do dia do descanso foi instituído como um dia de descansar e uma reflexão também, não apenas para o corpo, mas para a alma. No Antigo Testamento, Deus ordena que o povo de Israel guarde o sábado, dedicando para um dia sagrado. Isso demonstra que o descanso não é uma fraqueza, o descanso não é uma perda de tempo, mas um momento planejado por Deus para a nossa restauração. Você precisa entender que o descanso é um momento preparado por Deus para a nossa restauração. E quando ignoramos essa necessidade, estamos desobedecendo a um princípio fundamental. Isso é muito sério. Outra coisa que eu quero falar com você, que é o segundo tópico, é como a falta de descanso afeta nossa vida espiritual. Olha só, a exaustão que afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando nós negligenciamos o descanso, nossa saúde mental, emocional, espiritual, ela sofre e pode sofrer coisas terríveis. A correria do dia a dia, ela nos distrai e nos impede de ouvir
a voz de Deus. Olha o que esse texto bíblico diz, Salmo de número 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. A falta de descanso, ela nos torna mais propensos a distrações, irritações e distanciamento de Deus. Nesse salmo que nós lemos, o salmo de número 127, verso 2, nós somos advertidos de que será inútil levantar cedo e repousar tarde. Olha, isso aqui é para mim, tá, gente? Isso aqui serve para mim, porque eu sou da madrugada. Eu rendo mais de noite. Mas olha o que o texto bíblico diz. Será inútil levantar cedo e repousar tarde, comendo o pão de dores, pois os seus amados ele dá o sono. Quando estamos completamente ou constantemente, melhor dizendo, em movimento, sem parar para refletir e nos conectar com Deus, acabamos nos distanciando da paz que ele deseja nos dar. Descanso é, portanto, uma forma de renovar as nossas forças espirituais e mentais. Terceiro tópico, o exemplo de Jesus sobre o equilíbrio entre trabalho e descanso. O hábito de Jesus de buscar refúgio e descanso. Embora Jesus tenha vivido uma vida de serviço, e uma vida de serviço intenso, ele também mostrou a importância de se retirar para descansar e orar. Ele nos dá um exemplo perfeito, gente, de equilíbrio. Marcos 6,31. Olha aí. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, ou seja, fica aqui apartado, separado, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Gente, em Marcos 6,31, esse texto que a gente acabou de ler, Jesus, ele diz aos discípulos: venham comigo a um lugar deserto para e descanse um pouco, ou seja, vem para um lugar deserto para descansar. Mesmo com as multidões seguindo Jesus, ele sabia da importância de fazer uma pausa. Você precisa fazer uma pausa. Jesus frequentemente se afastava para estar sozinho em oração, restabelecendo a sua alma, ou melhor, reabastecendo a sua alma. Seu exemplo, ele nos ensina que, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às demandas, o descanso não é opcional. E ouça isso, o descanso não é opcional, é essencial para mantermos nosso foco e missão. O descanso é essencial. Outra coisa, quarto tópico, diz assim: como podemos praticar o descanso em uma vida ocupada? A gente precisa aprender a planejar momentos de repouso e conexão com Deus. Mesmo com agendas cheias, nós podemos encontrar maneiras de descansar e nos reconectar com Deus, seja tirando um momento para oração ou encontrando um tempo para atividades que nos tragam paz. Olha o que o texto bíblico diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descansar não significa apenas dormir ou parar de trabalhar, gente. O descanso, ele pode ser
uma prática ativa em nossas vidas. Ativa de estar na presença de Deus, seja lendo a Bíblia, seja orando, seja um tempo de comunhão com Deus. Quando nós planejamos pequenos momentos de pausa em nossa rotina, nós conseguimos reconectar as nossas emoções, nós conseguimos reconectar o nosso espírito com a paz que Deus oferece. Esse texto que nós lemos, Jesus, ele nos convida: vinde a mim, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso significa que, além do descanso físico, encontramos descanso espiritual em Cristo, que é capaz de aliviar todas as nossas cargas. E para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. Será que você tem dado espaço para Deus te renovar através do descanso? Ou a correria do dia a dia está te impedindo de ouvir a voz dele? Responda aqui nos comentários, se é que você tem coragem. Gente, nós precisamos aprender a descansar. Descansar é essencial, que você precisa separar um tempo, descansar. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações. Que Deus te abençoe.